Terminou na Ilha do Retiro com vitória do Vasco 3-2 em cima do Sport, vitória Vascão. Cara, que sofrimento foi esse no final do jogo, completamente desnecessário. Parece que o time do Vasco, ele gosta de ver o seu torcedor sofrendo, um jogo que estava relativamente tranquilo no segundo tempo, que dava pro Vasco ter marcado já até o quarto gol em cima do Sport. Do nada o Vasco leva o segundo gol e o jogo vira um sofrimento sem fim. O Vasco ainda teve uma chance, né, de fazer o quarto gol no final com o Matheus França, que ele acabou desperdiçando, acabou batendo forte, mas acabou indo mais em cima do goleiro. Mas vamos lá. O Vasco tinha hoje a obrigação de vencer o Sport para sair da zona de rebaixamento. E o Vasco fez o que era para ser feito. Vencer, conquistar os 3 pontos. Não importava se seria 1-0, se seria 5-0. O importante hoje era para o Vasco sair com esses 3 pontos. Hoje a escalação do Vasco é com a mesma manutenção do que teve na partida diante do Botafogo. Então o Vasco tinha um time em tese sólido no meio de campo que buscaria ter o controle da partida diante do Sport. E o Vasco muito cedo sai na frente, né? E os detalhes desse primeiro gol do Vasco contra o Sport foram: primeiro, o Verratti vindo para o lado esquerdo fazer o pivô e conseguindo acertar um passe de primeira. E aí detalhe para a movimentação que o Fernando Diniz tem pedido para os laterais do Vasco fazerem, principalmente o lateral direito, no caso hoje era o Puma Rodrigues, que é a de você sair lá da região da direita e vir jogar no meio, na esquerda. Você vir ser esse jogador que vai causar essa superioridade numérica. E aí quem é responsável por dar amplitude quando isso acontece é o Ryan lá do outro lado. O detalhe é que ninguém vai esperar que o Puma vai sair lá da direita para vir jogar na esquerda. E era essa movimentação que ele estava fazendo. Olha só o buraco que acontece na defesa do Sport por conta dessa movimentação do Puma. Ele consegue dominar a bola, carrega rapidamente, ele consegue mapear levantando a cabeça e ver o Ryan completamente livre lá pelo lado direito. E o detalhe é que o Puma consegue fazer esse passe mesmo com a perna esquerda, pressionado, isso é muito importante. E o Puma já faz o passe, rapidamente se projeta nas costas do lateral do Sport, já tem a dinâmica do 2 contra 1. O Ryan vai temporizar a jogada esperando a ultrapassagem do Puma no momento certo. E repare lá em cima o Nuno Moreira já levantando o braço, ele já estava pedindo a bola antes. O Puma recebe essa bola mesmo sem olhar. Aqui é de instinto de lateral, né, cara? Esse cruzamento rolado para trás. Ele sabe que a defesa geralmente vai afundar e quem faz essa defesa afundar é o Felipe Coutinho, que leva a defesa do Sport lá para dentro do gol. O Nuno Moreira é muito esperto para fazer a movimentação e bate de primeira uma chapada sem chance de defesa para o goleiro do Sport, porque essa bola vem alta e vem muito forte com bastante potência. Mas belo gol de construção do Vasco com as ideias do técnico Fernando Diniz. Golaço do Nuno Moreira, que jogou muita bola hoje, com bastante participação também do Puma Rodrigues, mas o time todo do Vasco, principalmente o Verratti, fazendo algo que eu cobro bastante: acertar o passe quando essa bola vem para ele conseguir fazer esse pivô, pode ser de primeira, pode ser dominando, mas ele prender, reter essa bola ao invés de cair é extremamente importante para o time do Vasco. Então com 7 minutos de jogo o Vasco faz 1-0 em cima do Sport e parecia que seria um jogo mais fácil do que acabou sendo, porque o Vasco faz 1-0, tinha um certo controle da partida, o Sport estava explorando bastante essa bola longa dos zagueiros para os seus atacantes entrarem em disputa contra os zagueiros do Vasco. O Sport sabe que o Vasco tem zagueiros relativamente mais baixos e também sabe que o Puma é um lateral inseguro defensivamente, então o Sport não saía tocando, o Sport lançava essa bola direto à zaga, direto do goleiro, já buscando os atacantes para colocar essa bola em disputa. Só que assim, tem algo que a gente precisa comentar nessa partida, que é a arbitragem do senhor Rafael Claus. O Rafael Claus teve um lance na ponta esquerda que o Nuno Moreira leva uma tesoura por trás. Provavelmente eu não vou conseguir achar esse lance aqui para vocês, mas quem viu o jogo sabe. O Nuno leva uma tesoura por trás e o Rafael Claus pune com falta, mas ele não pune com cartão amarelo o jogador Zé Lucas do Sport. Se ele pune com cartão amarelo a entrada duríssima que tinha dado o jogador do Sport, pelo menos com amarelo, com certeza ele teria inibido depois, 1 ou 2 minutos depois, o jogador do Sport dar uma entrada duríssima no Jair, no qual ele não marca a falta, porque o jogador do Sport teoricamente pega antes na bola, mas ele pega antes na bola e vem varrendo a perna do Jair como um todo, causa uma lesão de joelho no Jair. Então, Rafael Claus, ele quer deixar o jogo correr, ok, é bom sim você deixar o jogo correr, mas você tem que ter um limite, cara, e o limite é, isso é falta, isso não é falta. Esse tipo de entrada extremamente dura tem que ser marcado falta, porque senão você não coloca uma régua
trégua para os jogadores. E aí o Vasco perde um jogador, tomara que não seja nada grave com o Jair, mas ele teve que ser substituído no primeiro tempo para a entrada do Matheus Carvalho. E o que falar sobre o pênalti marcado pelo Rafael Claus, um pênalti no qual o Lucas Freitas não faz nenhum movimento adicional, ele passa reto, ele não toca realmente na bola, mas ele também não toca no jogador do Sport. O jogador do Sport deixa o pé para relar, triscar no Lucas Freitas e o juiz marca o pênalti. Nesse tipo de lance, no qual ele poderia não ter visto tão bem, eu acho que o VAR deveria recomendar: Klaus, vem dar uma olhada aqui novamente. Não tem sequer um movimento adicional do Lucas Freitas, que depois de dar uma entrevista realmente bem chateado, porque ele sabe, estão chegando outros zagueiros no elenco, e se ele falha, comete um pênalti, a torcida cai em cima dele, daqui a pouco ele vai estar no banco de reservas. Então é o trabalho realmente do cara, que é um jogador jovem, tá lutando por uma oportunidade. O Rafael Claus prejudica dessa maneira. E o Lucas Lima bate e faz o gol do Sport de empate. O Sport volta para a partida, começa a ter mais controle da posse de bola, por mais que não tenha tanta qualidade técnica, começa a rondar a área de forma mais perigosa. E aí vem o segundo gol do Vasco, que aconteceu dessa maneira. E esse segundo gol do Vasco acontece dessa maneira. Tu vê o 4-4-2 do Vasco bem desenhado. Nesse momento tinha uma troca do Verratti com o Nuno Moreira por ocasião do jogo, mas geralmente é o Verratti que marca ao lado do Felipe Coutinho lá na frente. E aí o Vasco vai pressionar, o Nuno puxa essa pressão, o jogador do Sport já meio que se atrapalha, o Nuno consegue pressionar ele a dar o chutão, e uma coisa é o jogador dar o chutão porque tá pressionado, outra coisa é ele tentar o lançamento jogando limpo, sem pressão, com essa bola descoberta. No caso aqui o Nuno pressiona ele, obriga ele ao erro, o Verratti ganha essa bola de cabeça, faz o passe no Matheus Carvalho, o Matheus Carvalho busca o passe no Nuno, mas o Nuno estava passando, pedindo esse passe em profundidade, no espaço. O passe do Matheus Carvalho vem lento, então o jogador do Sport consegue recuperar, só que ele recupera e aí é a iniciativa do Verratti. A gente cobra bastante do Verratti, mas o Verratti se esforça o jogo todo. Ele pode não ser o melhor marcador, ele pode não ser o melhor com a bola nos pés, mas hoje ele teve participação ativa nessa vitória do Vasco. Ele pressiona o jogador do Sport, tromba ombro a ombro, e aí sim o Rafael Claus deixa o jogo rolar, porque realmente não foi falta, o Verratti não faz carga nas costas. O Felipe Coutinho consegue recuperar essa bola, mesmo com o jogador do Sport em cima dela, e aí olha como é que você pega a defesa do Sport completamente desarrumada. Então a marcação, pressão, você não desistir, ir até o final da jogada faz a diferença. O Felipe Coutinho rapidamente vê o Nuno Moreira entrando livre no corredor pela esquerda e a defesa do Sport correndo para trás. E aqui o Nuno Moreira fez uma jogada sensacional, porque ele olha a área e olha essa enganadinha que ele vai dar, que vai cruzar com a perna esquerda, deixa o Zé Lucas no chão e para toda a defesa do Sport. A calma do Nuno Moreira. Futebol é um jogo de engano, ele engana o Zé Lucas, deixa ele no chão, tem toda a calma para levantar a cabeça, ir até a linha de fundo e fazer o passe na medida, açucarado para o Felipe Coutinho, que estava entrando livre, fazer a finalização. A bola com requintes de crueldade ainda passa debaixo do goleiro do Sport para o Vasco marcar o seu segundo gol na partida. O jogo vai para o intervalo, o Vasco faz o gol no finalzinho do primeiro tempo. No iníciozinho do segundo tempo tem um pênalti bem marcado em cima do Lucas Freitas, ele é puxado, o Verratti bate, o goleiro quase faz a defesa, mas acontece que, cara, o Vasco hoje era para vencer esse jogo, então o goleiro defende, a bola entra mesmo assim. O Vasco tinha um controle do jogo, o Vasco baixa o seu bloco de marcação, deixa o Sport vir jogar, sabe que o Sport não tem tanta qualidade técnica e em teoria você vai tentar buscar o contra-ataque. O problema é o Vasco não tem um time de velocidade, o Vasco tem um time lento, com Verratti, com Coutinho, o Nuno também não é tão velocista assim, o Ryan já estava um pouquinho mais pregado no segundo tempo, cansado. Os volantes do Vasco, quando entra o Matheus Carvalho você já tem o Barros, você tem mais dois primeiros volantes do que um primeiro volante e um segundo volante, então também já não tem mais aquela chegada tanta no campo de ataque. O Vasco explorando bastante o Puma pelo lado direito e o jogo estava controlado. O Vasco em algum momento no segundo tempo poderia ter feito o quarto gol quando teve a posse de bola, só que aí a bola parada e a displicência do time do Vasco. O time do Vasco é um time displicente, tá ganhando o jogo por 3-1, o time fica displicente, começa a chegar atrasado na marcação, você leva um drible como levou o Puma, do jogador do Sport, o Puma que tava fazendo um bom jogo até então, né, até defensivamente, que é um problema dele, e sai o gol de bola parada, o gol de escanteio, e é mais um problema do Vasco. O Vasco leva muito gol de escanteio, o Vasco leva muito gol de faltinha próxima à área, o Vasco defende mal essa jogada aérea. Já era assim antes da chegada do Fernando Diniz, e agora tá mais agravado ainda porque o Vasco joga com um zagueiro que é o Lucas Freitas e o outro zagueiro é o Hugo Moura, que tem 1,80 m, cara. Então o Vasco é um time mais baixo, o Sport se aproveita, depois o Sport faz uma bafa, faz uma pressão, o Vasco até tem a chance depois de matar o jogo com o Matheus França, mas aí, claro, o Matheus França estava há muito tempo sem jogar, cara. O Matheus França estava há 3 meses sem jogar.
entre período de lesão e entre período de férias lá na Inglaterra, que o campeonato estava parado e estava retornando agora. Ele acaba perdendo o gol, é bem verdade, mas eu tenho certeza absoluta que o Matheus França vai desempenhar um bom papel com a camisa do Vasco. Eu acredito que a torcida do Vasco não vá criticar o jogador, ele perdeu um gol aqui. Cara, o Matheus França jogou sequer 8 minutos de jogo, 10 minutos de jogo, algo assim. Mas é isso, no contexto final, o Vasco mereceu a vitória porque foi um time melhor em campo, tem mais qualidade. O time do Sport é um time que realmente vai ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco sofre de forma desnecessária. Poderia ter ficado mais com a posse de bola, poderia ter gostado mais do jogo. Sport, eu sou o time com mais qualidade, eu vou ficar com a bola, você vai correr atrás. É isso, ponto final, personalidade para jogar. E assim foi a vitória do Vasco em cima do Sport. O Vasco cumpriu o seu dever de casa, que era vencer essa partida. O Vasco tinha que ganhar do Sport e isso, assim, era inegociável. O Vasco tinha que parar essa data FIFA fora da zona de rebaixamento. Começou com esse gol do Nuno Moreira, que eu já destaquei, detalhei tudo certinho para vocês como aconteceu nesse gol. Bela chapada do Nuno Moreira. O Vasco construindo, de pé em pé, jogando futebol. Bela movimentação do Nuno. Participação do Puma Rodrigues. Homem-Aranha, depois dessa comemoração que eu não sei do que é. Mas o Vasco sofre muito, o Vasco dá muito espaço ao adversário, cara. O Vasco rapidamente poderia ter feito 2-0, mais uma do Puma para dentro da área. O Ryan não conseguiu finalizar, né? E o jogador do Sport depois faz o corte. E aí o Vasco começa a sofrer mais, porque o Vasco começa a perder duelos. Olha só, o Moura tinha perdido esse primeiro duelo, depois ele é obrigado a fazer a falta no jogador do Sport. Mas o Sport estava aproveitando bastante essas situações de lançamentos no mano a mano do Derek, dos seus pontas, contra os jogadores do Vasco. Essa era a tentativa clara do técnico do Sport de ferir o Vasco. E aí o pênalti, né, cara? O pênalti que mais o jogador do Sport toca no Lucas Freitas do que o Lucas Freitas toca no jogador do Sport. Olha só. Por esse ângulo aqui fica claro a forçada de barra do Matheus Alexandre, se eu não me engano, jogador do Sport. E o Klaus faz um movimento que não existiu. Como se o Lucas Freitas tivesse deixado o pé para derrubar o jogador do Sport. Isso é mentira, cara. Então por isso que ele teve uma interpretação, ok, no campo. Mas o VAR tem a obrigação de chamar o árbitro. Você viu que ele teve uma interpretação diferente, chama o árbitro para corrigir. Ou então, se o árbitro vê e quiser marcar pênalti, aí é com ele. O VAR fez o papel dele de chamar o árbitro. Por que não chamou? Mas é só contra o Vasco. Eu duvido que se fosse contra alguns outros times aí, esse pênalti seria marcado. Mas contra o Vasco, todo jogo tem pênalti. Contra o Vasco. Comemoração bonita do Lucas Lima. Eu também não entendo porque o cara é punido por, sabe, falar de Jesus. Aí leva cartão amarelo por causa disso. Outro dia também foi o Gak pro lado do Liverpool. Daí também não existe, né, cara? A falta do Lucas Piton, o Sport, claro, cresce no jogo, né? Você faz o gol, você vai pra bafa, mas olha essa falta aqui que o Zé Lucas faz no Nuno Moreira. Me fala se não era falta pra cartão amarelo, meu amigo. Olha só, ele dá uma tesoura por trás no Nuno, cara. O juiz não dá cartão amarelo. E aí, minutos depois, o Jair vai sair machucado pela incompetência do juiz Rafael Klaus, que não inibe o time do Sport. O time do Sport está empolgado, porque quer sair da zona de rebaixamento, quer de alguma forma sair dessa posição incômoda, então os caras vão entrar com força realmente nas jogadas, e o Klaus tem que inibir, tem que ter uma régua. Esse é o segundo gol do Vasco. Felipe Coutinho sendo decisivo, Little Couto, mas jogadaça do Nuno Moreira. Eu acho que quando esse time do Vasco conseguir engatar uma sequência de vitórias, conseguir ficar mais confiante, muitos desses jogadores do Vasco irão crescer individualmente. Que enganada do Nuno, né? O engano dele foi o toque final dessa jogada, o refino técnico do Nuno Moreira e o Diniz putaço. O Vasco consegue um gol muito cedo. O terceiro gol do Vasco sai muito cedo, cara. Olha só, um pênalti bobo cometido pelo jogador do Sport, tá levando o chapéu e o cara puxa descaradamente. Se não me engano, foi o Aderlan dentro da área. Ele dá uma puxada assim, descarada dentro da área, só pra não levar o chapéu. É muito ego de jogador, não vou levar o chapéu. Talvez nem seria talvez completo, né? Mas ele acaba cometendo pênalti. O Klaus teve que marcar. Esse daí, se ele não marca também, pô, já tinha que sair preso do estádio, né? Porque foi muito pênalti. O Verratti bate aí, deixa a marca do artilheiro, o goleiro do Sport até
pula, mas a bola vem baixa, né? E sai o gol do Verratti. 1, 2, 3-1 Vasco. O jogo se encaminhava para um placar talvez até 4 Vasco, um placar mais tranquilo. Só que o time para de jogar, cara. É inacreditável. É inacreditável a escolha que o Vasco faz de sofrer, de trazer sofrimento para si mesmo, a equipe, de se colocar em situação de risco que não precisava. Tem esse lance aqui de choque de cabeça com cabeça do Verratti com o jogador do Sport, mas aqui dizer que foi nada. O Vasco vai ter essa chance aqui com o Puma Rodrigues, que eu acho que ele até se precipita nesse lance. Não nesse aqui, esse aqui ele fez certo, ele fez o cruzamento, mas faltou o Verratti se atirar. Talvez ele também poderia ter rolado essa bola aqui pra trás, né? Se ele rola, olha só o Nuno de novo entrando livre, o Felipe Coutinho. Ele preferiu bater aqui no Verratti, que não foi errado, mas a bola acaba indo com um pouco a mais de força e o Verratti não se atira. Talvez se o Verratti dá o carrinho, ele faria o gol. A bola passa. Ou talvez se o Puma também não bate com tanta força, né? Mas tinha que ter força para essa bola passar entre o goleiro e o zagueiro. Mais um lance aqui, ó. Esse aqui do jogador do Sport, ele deixa o cotovelo no Verratti. Cadê o replay aqui, ó? Olha só. O juiz não marcou nada nesse lance. Nada. E aí vai ter o lance aqui do Puma Rodrigues. Ele vai levar a caneta, né, do jogador do Sport. Aí vem esse cruzamento e quase sai o gol. E em seguida sai o gol de escanteio. Mas como é que o Puma leva um drible desses, cara? Assim, não dá, né? Não dá. É displicência. É isso que eu falo do Puma. É um jogador displicente muitas das vezes. Aí o escanteio gera o gol do Sport. A displicência. O Barro já é mais cansado, não consegue subir. A displicência na bola parada do Vasco. Essa data FIFA que vai ter, cara, treina muito essa jogada dessa bola parada defensiva. Ajusta, deixa o time vencendo duelos, para de perder duelos. E essa salvada aqui do Lucas Freitas, que foi um gol, né? Hoje o Lucas Freitas foi talvez o principal personagem da partida. Um pênalti talvez que não existiu. E essa salvada aqui absurda, né? Cara, isso que eu falo, Deus é bom demais. Se você é injustiçado com algo, depois ele te capacita para você conseguir, entre aspas, se redimir sofrendo um pênalti que dá o 3, né? O 3-1 no placar e depois você salvando esse gol que garante a vitória pro Vasco, que foi assim a vitória do Gigante da Colina, merecida. Aproveitar essa data FIFA para treinar o time, descansar os jogadores e voltar mais forte ainda, que o Vasco tem grandes desafios na temporada. O principal desafio do Vasco é se desgarrar dessa parte baixa da tabela, ficar ali no meio da tabela, quem sabe sonhar com a pré-Libertadores, mas isso aí se Deus quiser, cara. E ficando nessa, abração do Francisco, nós fui.